Então vamos lá, pessoal, vamos lá para mais esse exercício aí. E aí mais focado aí na solução mesmo dentro de Eletromag. Né, o exercício anterior foi mais matemático, mas só para mostrar para vocês que essa ideia, tanto da definição de fluxo quanto a aplicação do teorema da divergência, pode ser aplicada em qualquer tipo de fluxo de campo vetorial. Tá? Vamos lá. Usando os dados tabulados no apêndice C, lógico que o dado tabulado no apêndice C é essa aqui, ó, tá? A condutividade do níquel, tá? Calcule o diâmetro necessário para que um fio de nicromo, ou seja, níquel com cromo, de 2 metros, tá? De comprimento, que dissipa uma potência média de 450 watts, quando você tem ali 120 volts em 60 Hz, é aplicado a ele, tá? E calcule a densidade de corrente real ali aplicada no fio, tá, pessoal? Vamos pensar aí para a gente corrigir. Vamos ver lá. Usando os dados tabulados no apêndice C, né, que está ali, condutividade unicromo, tá, de 2 metros de comprimento, que dissipa a potência média de 400 watts, dada 120 tensão eficaz, né, esse RMS aqui é a tensão eficaz, root mean square, né, eu só tenho ali corrente alternada, então eu tenho ali 120 de tensão, isso aí para uma frequência de 60 Hz, né, que é aplicada a ele. Bom, a gente vai usar esse valor aqui para condutividade. Bom, relembrando aquela parte lá de física 3 e tal, né, a potência dissipada no resistor vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Só que nós vimos também que a resistência ou a resistividade é dada por essa expressão, que está muito ligada com aspectos físicos aí do condutor, né? A dimensão o comprimento do condutor dividido pela condutividade vezes a área de seção reta do condutor, né? Discutimos isso aí, já que tanto a resistividade é explícita, que ela é inversa, proporcionalmente inversa à condutividade, a resistência, e envolve aspectos físicos do condutor, como por exemplo o comprimento do condutor, a área da seção reta, e essa grandeza que chama condutividade está ligado exatamente à forma como o material ele é constituído, a rede cristalina, os átomos, etc. Então isso está ligado diretamente a questões do material condutivo, tá? Ou do condutor. A área da seção reta, e aí eu quero saber qual tem que ser o diâmetro desse cara. A área da seção reta é dada por essa expressão, né? Π vezes d ao quadrado sobre 4, que é a área da seção reta que eu quero calcular. Substituindo então, trabalhando aqui e substituindo dentro daquela expressão ali, a gente tem o valor de d aqui, dado por essa fórmula, tá? Onde os valores são dados no enunciado do problema. Então, o diâmetro desse condutor tem que ser na ordem de 0,282 milímetros, tá, pessoal? Tranquilo? E aí, qual que tem que ser então a densidade de corrente aí eficaz dentro desse fio? Densidade de corrente vai ser a corrente dividida pela área da seção reta, substituindo ali pela nossa relação lá, ó, P vezes A. Mais uma vez a gente usa a fórmula aqui da área da seção reta. Substitui os valores aqui, de P, de V e de D encontrado na questão anterior. E a gente encontra que a densidade de corrente que vai passar por esse condutor é de 6 vezes 10 a 7 ampere por metro quadrado. Tá? Então isso está muito ligado aí à questão do meio físico, do meio condutor, tá, pessoal? Então um problema interessante aí que é um problema de aplicação direta aí para te calcular aí qual a densidade de corrente que eu vou ver num condutor, qual tem que ser o diâmetro, por exemplo, de um condutor para poder dissipar uma potência na ordem de 450 watts, tendo uma tensão aí eficaz de 120, tá? Numa corrente alternada de 60 watts. Então isso aí é interessante, que é uma aplicação direta desses conceitos aí, tá? Até para ver questão de bitola, de condutor e etc. Tudo bem? Bom,
Próxima questão que eu vou propor para vocês aí, pessoal. Duas superfícies cilíndricas perfeitamente condutores estão localizadas em ρ igual a 3 e ρ igual a 5, tá? Ou seja, tem um cilindro de raio de 3 centímetros e um outro cilindro envolvendo ele raio de 5 centímetros. A corrente total que passa radialmente para fora pelo meio entre os dois cilindros, aqui assim, tá? É de 300 ampere, tá? DC. 3 ampere DC. A. Determine a tensão e a resistência entre os cilindros. O campo eletrostático na região entre os cilindros, tá? Se eu tenho um material condutor de 0,05 Siemens metros está presente entre esses dois cilindros, então imagine que eu tenho os dois cilindros e tenho um material condutor entre eles, tá? E ali eu tenho vai se aplicar uma tensão entre eles, vai ser aplicado também um campo ali dentro. Mostre que a integração da potência dissipada por unidade de volume sobre o volume fornece, quer dizer, a potência total dissipada dentro dessa estrutura aí, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, dentro dessa configuração, então a gente tem dois cilindros aí, né? Simula um pouco aí um cabo coaxial, como a gente vai ver mais aí para frente aí, na situação de cabo coaxial. Tem dois condutores cilíndricos concêntricos, tá? Na mesma região, tá? Vamos lá. Determine a tensão e resistência entre esses dois cilindros, tá? E o campo na região entre os dois cilindros aí, assumindo que eu tenho um material condutor entre eles, tá? Entre ρ igual a 3 e ρ igual a 5. Bom, a corrente que flui aí, ó, é dado por essa expressão, né? O fluxo aí de densidade de corrente, tá? Eu já sei o valor da corrente, então eu tenho aqui isso é igual a 3. E aí o fluxo da corrente é dado exatamente na direção ρ, tá? E aí eu vou integrar em dz dφ, tá? Porque a corrente ela vai nesse sentido, passando aí pela seção reta aqui, que é em dz dφ, tá? E eu vou ter uma densidade de corrente dependente apenas de ρ, tá? E 0 a 2π de 0 a L, tá? O L seria o comprimento aí dessa estrutura cilíndrica aí, de dois cilindros concêntricos. Como não depende de Z nem de φ a densidade corrente, sai fora da integral e a integral vira aí um 2πL aí, que é exatamente a área aí dessa região cilíndrica aí, tá, pessoal? O ρ também sai porque não deriva, logo é dada aqui a expressão então da densidade radial de correntes 3 sobre 2πL 1 sobre ρ, tá? Ou seja, ela decai com o inverso da distância radial. Colocando aqui em uma expressão vetorial, né, na direção unitária de R, tá? Como é que eu calculo então o campo? O campo nós já vimos que pode ser dado uma vez que eu tenho a densidade de corrente e a condutividade dado por essa expressão. Logo, o campo entre esses dois cilindros é dado por essa expressão, tá? Onde leva aqui a condutividade no termo em volts metro. Bom, qual é a diferença de potencial então? A diferença de potencial a gente vai aplicar a equação de caminho menos I AF é dl, que é a integral de caminho, tá? Eu vou partir de ρ igual a 3 e vou até ρ igual a 5. Vou integrar aqui o campo elétrico, tá? E aí eu vou usar a definição de dl em coordenadas cilíndricas. Um dρ na direção radial, um ρ dφ na direção φ e um dz na direção z. Tá? Como esse cara aqui só tem uma componente na direção radial, esses dois termos vão zerar na hora de calcular o produto escalar, tá, pessoal? E aí, tirando de fora da integral tudo aquilo que não depende de ρ, eu vou ter a integral direta de dρ sobre ρ, tá? Que é 1 sobre ρ, que vai dar ln de ρ de 3 a 5, tá? Sabendo aqui que a condutividade é dada, 0,05 Siemens metro. Substituindo aqui o π, os valores, a gente chega em menos 9,549 sobre L, tá? ln de ρ é onde ρ vai de 3 a 5.
faço aqui o cálculo normal do LN, e aí eu chego que a tensão ou a diferença de potencial entre os dois cilindros é dada por essa expressão aí, menos 4,878 sobre L volts, onde L é o comprimento, a altura desses cilindros, né? A diferença de potencial ela é inversamente proporcional ao comprimento dos cilindros. Então a resistência e a tensão aí sobre a corrente, aplicando direto aqui a lei de Ohm, substituindo, eu tenho que a resistência então entre os dois cilindros é dada 1.625 sobre L ohms, tá? E aí a potência, pessoal, é aplicar direto ali a potência dissipada, então, que é P igual a RI ao quadrado. E aí qualquer potência dissipada, então, 14.625 sobre L watts, tá? Um problema também interessante que remete também a um problema real, que é essa situação aqui de dois cilindros concêntricos, só que no caso do cabo coaxial a gente vai colocar aqui um meio não condutor aqui, isolante, e aí a gente vai colocar a corrente no sentido e uma corrente em outro sentido. Depois a gente vai discutir sobre o isolamento coaxial. Isso quando a gente for ver a parte aí de cabos coaxiais um pouquinho mais para frente aí, para a gente poder entender como é que funciona esse isolamento, tá? Vamos discutir o último aí da noite aí. Um tubo cilíndrico oco com seção transversa retangular possui dimensões externas de 0,5 polegadas por 1 polegada e uma espessura de 0,05 polegadas. Suponha que o material é latão, tá? E para o qual a condutividade é 1,5 vezes 10 a sétima Siemens por metro. Uma corrente de 200 amperes está fluindo pelo tubo. Então eu tenho dois tubos, tá? Um dentro do outro. Só que são tubos de seção transversal retangular, ok? Não são dois tubos cilíndricos, tá? Qual é a queda de tensão que está presente entre o comprimento de 1 metro desse tubo, tá? E determina a queda de tensão se o interior do tubo for preenchido por um material condutor também. Então, pessoal, olha só, é um tubo uma seção reta retangular, tá? Que possui dimensões externas de 0,5 polegadas por 1 polegada e uma espessura de 0,05. Então, é um tubo retangular, tá? Isso aqui é vazado, vazio, tá? O tubo é dado, a ideia do problema é essa, tá? Aqui eu tenho metal, tá? E aqui é vazio, é oco, ok? E a corrente flui para esse tubo. Depois a gente vai inserir um condutor dentro desse tubo aí para ver o que acontece. Vamos pensar então nesse problema aí enquanto eu vejo quem está presente aí na aula hoje. Aí. Vamos partir aí para o último da noite, né, para a gente poder entender o problema. Então, ou seja, eu tenho um tubo cilíndrico, né, oco, com seção transversa retangular, que possui dimensões aí de 5 polegadas por 1 polegada. 0,5 polegadas, né? Então tem 0,5 aqui por 1 polegada e uma espessura de 0,05 polegadas, que é essa distância aqui. Suponha que o material é latão, e aí a condutividade dele é dada, e uma corrente de 200 amperes está fluindo pelo esse tubo. Qual que é a queda de tensão, então, através de 1 metro, a cada 1 metro, por exemplo, do tubo, tá? Passou a cada 1 metro, aí, qual que é a queda de tensão? Se você olhar o tubo aqui para um corte aqui lateral, a gente vai ver o tubo com essa configuração. Olhando o tubo de frente, né, a gente tem, como eu desenhei ele para vocês ali, ou seja, qual que é a área da seção? Eu quero achar a área exatamente isso aqui. Uma forma fácil de calcular é calcular a área externa menos a área interna. A diferença das duas vai me dar a área exatamente por onde está passando a corrente, que é onde a área pintada aqui, tá? Que é dada por 0,14 polegadas quadradas aí. Uma conta fácil e direta de ser feita, tá, gente? Convertendo-se então em metros, né, que a gente precisa colocar esse problema no SI, né, eu dei em polegadas, tem que converter isso em metros, 0,99 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Então a tensão, aplicando ali a lei de Ohm, vai ser dada por R vezes I, a expressão aqui da resistência L sobre a condutividade vezes a área transversal, né? A condutividade é dada, a área transversal eu obtive, né? E aí assumindo que é o comprimento de 1 metro. Então, em 1 metro desse material, eu tenho uma resistência nessa ordem aqui de 7,38, 7,39
7,4 vezes 10 a menos 4 ohms. Logo, a tensão para uma corrente, a queda de tensão em 1 metro desse condutor para uma corrente de 200 amperes é na ordem de 0,487 volts. Tá? Então essa é a queda de tensão a cada, digamos, 1 metro desse condutor. Agora, se eu preencher esse condutor com outro material condutor, com uma condutividade diferente da condutividade externa, tá? Ou seja, reparem que um está na ordem 10 a quinta, outro na ordem 10 a 7, ou seja, duas ordens de grandezas menor, tá? Do que o condutor externo. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular a área efetiva aí que está rolando dentro do condutor, tá? A área por onde vai estar passando seria a área total ali embaixo, tá? A área total, ou seja, preencher esse cara, eu vou ter saindo uma área com o condutor e uma outra área efetiva com o segundo condutor aqui dentro, tá, pessoal? Então eu vou calcular qual que seria a resistividade dentro desse novo condutor. Calcula aí a área, que é essa área da área oca aqui, tá? Então eu acho ali a resistividade a resistência dentro desse condutor. Então qual que é a resistência total? Nesse caso eu vou ter uma associação em paralelo de duas resistências, tá? Porque a corrente vai fluir pelos dois materiais, o externo e o interno. Só que qual é a resistência total? E aí eu vou aplicar aqui a associação em paralelo de resistores, tá? E achar a resistência aqui total, que vai ser em 7,2 vezes 10 a menos 4 ohms. Logo, a queda de tensão vai ser a cada 1 metro desse material 0,144 volts, tá? A diferença aí é pouca, 0,03 volts aí de queda de tensão. Mas dependendo do tamanho, do comprimento, e isso aí pode ser algo que vai importar num material como esse, tá? Também um problema de aplicação, tá? Um problema interessante também, que